Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro pesadelo econômico, um quebra-cabeça que parece desafiar toda a lógica, a estagflação. Sabe aquele cenário maluco em que tudo que deveria subir, como o emprego e o crescimento, na verdade desce, e o que deveria descer, como os preços, só sobe? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Ok, vamos mergulhar nisso. Pensa só na seguinte situação: os preços no supermercado não param de subir, o custo de vida está cada vez mais pesado no bolso. Só que, ao mesmo tempo, as notícias mostram que as empresas não estão crescendo e que o desemprego está aumentando. Não parece fazer sentido, certo? Pois é exatamente esse o paradoxo que a gente vai tentar entender hoje. Então, para começar, vamos colocar os pingos nos is. O que afinal é essa combinação tão estranha? A gente está falando de dois problemas que, em tese, nunca deveriam andar de mãos dadas. E a definição é essa aqui, ó. O nome já entrega o jogo, né? Estagflação é a junção de estagnação com inflação. É aquele momento em que a economia de um país está simplesmente patinando, quase parada, mas os preços continuam subindo sem dó nem piedade. É literalmente o pior dos dois mundos. E para a gente entender o quão bizarro isso é, vamos comparar. Por muito, muito tempo, os economistas acreditavam que era uma coisa ou outra. Ou se tinha uma economia bombando, com pouco desemprego, mas correndo o risco da inflação subir, ou uma economia fraca, com mais desemprego, mas com os preços controlados. Era tipo um cobertor curto, sabe? Um combatia o outro. Aí veio a estagflação e, pá, chutou o balde dessa teoria. De repente, a gente tinha o pior dos dois lados. Economia parada, gente sem emprego e preços nas alturas. Foi um choque que mudou a forma de pensar a economia para sempre. Mas de onde surgiu esse bicho-papão econômico? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a década de 1970. Foi lá que aconteceu o caso mais emblemático, aquele que virou estudo de caso e serve de alerta até hoje. O cenário principal foram os Estados Unidos. E o grande gatilho da história? O petróleo. E não foi um golpe só, não. Foram duas pancadas fortíssimas que balançaram a economia do mundo inteiro. A primeira veio em 1973. E depois, quando todo mundo achava que dava para respirar aliviado, veio o segundo golpe em 1979. E aqui a gente tem uma ideia da dimensão do problema. Em 73, o preço do petróleo não só subiu, ele quadruplicou. Um aumento de 400%. Imagina o que isso significa na prática. O preço de tudo que depende de transporte, de plástico, de energia, tudo foi lá para cima. O efeito em cascata foi imediato e, olha, devastador. E como se não bastasse, em 79 a dose se repetiu. Mais um aumento violento, dessa vez de 200%. Isso basicamente selou o destino da década nos Estados Unidos. Crescimento econômico lá embaixo, inflação voando e desemprego subindo sem parar. Estava ali, cravado na pedra, o exemplo definitivo do que é a estagflação. Agora, seria um erro pensar que isso foi um problema só dos americanos. Na verdade, esse fantasma da estagflação já assombrou vários outros países em diferentes épocas e por diferentes motivos. O Reino Unido, por exemplo, passou pelo mesmo sufoco dos Estados Unidos na mesma época. E aqui no Brasil, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar bem. A gente sentiu isso na pele ali no finalzinho dos anos 80, começo dos 90. Foi a era da hiperinflação, uma loucura completa. A nossa vizinha Argentina, então, nem se fala. Convive com cenários parecidos há anos, com uma inflação que parece não dar trégua. E até a Europa, mais recentemente, depois da crise de 2008, viu alguns de seus países flertando perigosamente com a estagflação. Tudo isso nos leva à questão central. Se a gente já sabe o que é, já viu acontecer em vários lugares, por que é tão, mas tão difícil sair dessa enrascada? Porque esse negócio tira o sono de qualquer governo e de qualquer banco central. É que o problema é o seguinte: os remédios para um problema costumam piorar o outro. Se o governo sobe os juros para tentar segurar os preços, ele acaba freando ainda mais a economia, o que gera mais desemprego. Agora, se ele baixa os juros para tentar fazer a economia girar e criar empregos, a inflação pode explodir de vez. É na verdadeira sinuca de bico, não tem para onde correr. E essa é a grande questão, né? A que vale ouro. Como que se luta contra dois inimigos que puxam para lados opostos ao mesmo tempo? A verdade é que não tem receita de bolo, não tem uma solução mágica. Combater a estagflação é caminhar numa corda bamba, onde qualquer passo em falso pode piorar um dos lados. Fica aí a reflexão sobre como a economia é complexa e como, às vezes, os desafios do passado continuam super atuais.